Olá, hoje é dia 10 de agosto de 2023 e você está no Previdência em 10 minutos, aqui na Rede Previdência, sempre te atualizando sobre as novas decisões e discussões do direito previdenciário. Hoje nós vamos falar sobre a suspensão do julgamento da regulamentariedade, julgamento esse que está acontecendo no âmbito do STF. Vamos ainda também tratar sobre a obrigatoriedade do INSS em responder a um pedido de pensão por morte feito por um homem com deficiência. E vamos começar aqui só lembrando a vocês sobre a revisão da vida toda. Amanhã, dia da advocacia, dar-se-á início ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, tentando mais uma vez prorrogar e procrastinar o cumprimento dessa revisão, a revisão da vida toda, que já foi assegurado a todos os segurados do INSS. Lembrando que amanhã tem início o julgamento do embargo de declaração, né, que será no plenário virtual, começando amanhã e terminando no dia 21. Nós sabemos que não há mais como voltar atrás, não há como negar o direito a utilizar todas as contribuições vertidas ao INSS, pagas ao INSS pelos os segurados. O que apenas o INSS visa com esse embargo é o que a gente chama de modular efeitos. O que são modular efeitos? Dar limites sobre quem vai ter, como será esse pagamento, se será de uma vez, se será parcelado. Essa, então, agora é, digamos assim, a discussão, não mais o direito em si. Então, se você trabalhou antes de julho de 1994, se aposentou depois de 99 e até 2019, procura o profissional, faz o cálculo, porque se você tiver direito à revisão da vida toda, deve ajuizar imediatamente. Amanhã começa mais um capítulo da revisão da vida toda. Pois bem, vamos lá. O INSS ele deverá responder a pedido de pensão por morte feito por homem com deficiência. O que acontece? O pedido foi feito no âmbito administrativo e o INSS não deu resposta, né? Segundo um acordo com o STF, o INSS tem prazos para todo tipo de requerimento. A exemplo, o salário maternidade, ele precisa responder em 30 dias. A pensão por morte em 60 dias. O auxílio doença em 45 dias. Esses são os prazos estabelecidos, então, num acordo que foi feito com o STF. Mas ainda assim, apesar deste acordo feito com o STF, o INSS vem reiteradamente não cumprindo esses prazos para as concessões de aposentadorias, de pensão, de salário maternidade, de auxílio-doença e tem demorado um tempo excessivo. Diante desse tempo excessivo, o que a gente tem feito, né, enquanto advocacia, para assegurar o direito do trabalhador é, então, ingressar com um mandado de segurança. E foi exatamente isso que foi feito na Justiça Federal de Pitanga. O INSS, então, foi determinado a ele que cumpra essa análise, né? Não necessariamente quer dizer que ele terá que conceder este direito, essa pensão por morte, mas ele deverá analisar o pedido que foi feito, né? Este requerente conta com 59 anos, solicitou essa pensão por morte em razão do falecimento de segurado do qual ele era dependente. O benefício ele foi pedido na base da condição da deficiência mental do homem que o impede de trabalhar. Então, o solicitante, ele argumentou que solicitou uma perícia médica para ser considerado um dependente inválido. No entanto, ele até hoje não recebeu essa resposta do INSS. Tendo escoado esse prazo, a justiça e tendo se ingressado com o mandado de segurança, a justiça então entendeu que deveria ser analisado imediatamente e concedeu uma liminar, ordenando a segurança que o INSS, então, fizesse a análise
este benefício, sendo necessário, portanto, a análise reiteradamente descumprido com esses prazos, ainda que não seja nem o prazo legal, mas sim o prazo decorrente deste acordo com o STF. Então, fica o nosso alerta. Se você também tem algum pedido no INSS que está demorando mais do que o prazo estabelecido, procure, então, um profissional da sua confiança para analisar a viabilidade de ingressar com um mandado de segurança para ter o seu requerimento analisado. E a partir da análise desse requerimento, nos casos de indeferimento, a gente tem que, então, avaliar a viabilidade de ingressar com uma ação na justiça. Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a suspensão feita à licença paternidade, né? Bom, a ministra Rosa Weber, dessa vez, pediu vistas desse julgamento. Então, o julgamento estava no plenário virtual, com o pedido de vistas, ele foi suspenso, né? E agora não sabemos quando esse julgamento retornará. Bom, o que é que acontece? Do que nós estamos aqui falando? Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, portanto, uma ADI, que é por omissão. A Confederação Nacional de Trabalhadores na Saúde, então, ingressou pedindo que fosse regulamentado o dispositivo constitucional que prevê e garante a licença paternidade. Hoje, o dispositivo encontra-se com a disposição, a regulamentação prevista no ADCT, ou seja, lá de 88. Neste ADCT, lá em 88, se previu um prazo de licença de paternidade, de apenas 5 dias. E esse ato transitório mantém-se até hoje, desde 88. Considerando que a sociedade se modificou, que a paternidade se modificou, e aqui às vésperas do Dia dos Pais, é importantíssimo a gente tratar sobre esse assunto, né? Então, se tem discutido a necessidade de regulamentação desse dispositivo, uma vez que essa regulação transitória já não encontra mais eco, já não encontra mais sentido na nossa sociedade. Esse julgamento ele foi incluído pela primeira vez no plenário virtual em 2020, e lá em 2020... o ministro Marco Aurélio, que já se aposentou, inclusive, depositou o seu voto e foi contrário a esse pedido. Mas, logo em seguida, o ministro Luiz Fachin, ele abriu divergência do ministro Marco Aurélio e foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, e ele reconhece a omissão do Legislativo e determina um prazo de 18 meses para que o Congresso sane essa discussão, sane essa regulamentação. Bom, e aí ele propõe que até lá o prazo da licença paternidade seja equiparado à licença maternidade. Ele destacou que a proteção à família e à infância é uma responsabilidade conjunta de homens e mulheres. Então, a licença maternidade e a licença paternidade não poderiam ser considerados como benefícios nem do pai nem da mãe, mas sim de toda a comunidade. Ele sustenta que os avanços sociais e econômicos são mais igualitários e sustentáveis quando há um compartilhamento. Portanto, a licença maternidade, a licença paternidade, este dever da parentalidade precisa, então, ser também compartilhado. E ainda pontuou que existem hoje, já se há o reconhecimento social, inclusive, das uniões estáveis homoafetivas, né? E então, o Legislativo não está acompanhando o seu dever constitucional de regulamentar um direito fundamental, que é a licença paternidade. Na verdade, esse direito fundamental é um direito fundamental da criança, de ter o pai ali lhe acompanhando nos seus primeiros dias de vida.
Já o ministro Dias Toffoli e Gilmar Mendes iniciaram já uma nova corrente divergente, também reconhecendo a omissão e estabelecendo ainda os 18 meses para que o Congresso tome essas medidas necessárias, mas não sugeriram a adoção de outra alternativa à regra temporária até o fim do prazo, até o fim desses 18 meses. O ministro Toffoli, ele pontua que a manutenção de uma norma transitória por quase 35 anos já evidencia a omissão inconstitucional do Poder Legislativo em deliberar sobre uma questão. Nada que dure 35 anos é temporário, não é verdade? Ou não deveria ter durado os 35 anos essa regra temporária. O ministro Barroso, em 2020, pediu vistas, né, e ao devolver os autos, ele também aponta essa omissão legislativa e destacou que a evolução substancial dos papéis desempenhados por homens e mulheres na família e na sociedade, bem como a compreensão sobre o conteúdo e a extensão do direito à igualdade, em especial a igualdade de gênero e dos deveres constitucionais de proteção à família e à infância, em atenção aos princípios do melhor interesse da criança e da paternidade responsável. Diante desses argumentos, ele propõe uma sugestão intermediária entre as correntes divergentes, também estipulando o prazo de 18 meses para que o Congresso regulamente a questão. Se até lá a omissão não for sanada, o prazo da licença paternidade deve ser equiparado ao da licença maternidade. Vale lembrar que essa discussão está posta no Congresso através de um projeto de lei da deputada Sâmia Bonfim e Glauber, né, que pede, então, a mudança da licença maternidade para a licença parentalidade. A questão que não está sendo discutida aqui, neste processo, que não está sendo discutida aqui, nessa ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, é justamente a questão previdenciária. Havendo a extensão da licença paternidade, que hoje é de apenas 5 dias, para uma licença equiparada à licença maternidade, que são de 120 dias, a concessão de benefício previdenciário, haveria concessão de benefício previdenciário para a mãe na licença maternidade e o pai em licença paternidade, ou haveria uma escolha daquela família? Tudo isso são discussões que estão por vir. Depois dessa decisão, dessa ADI, certamente nós teremos uma discussão que vai respingar aqui no direito previdenciário. Portanto, vamos continuar acompanhando atentamente essa discussão acerca da licença para se celebrar a família, para se celebrar a paternidade responsável. E amanhã, no dia 11 de agosto, o dia da advocacia, fica aqui o meu desejo de feliz dia aos advogados, aos colegas, que nós possamos celebrar este dia ainda conscientes de que há muita luta, mas que com certeza essa luta sempre vale a pena.